Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente responder a tag dos 50%. Pra ser sincero com vocês, hoje eu não estou no melhor dos meus dias, estou me recuperando aí numa gripe, então minha voz ela provavelmente vai me abandonar ao longo da gravação desse vídeo. Também tá chovendo aqui em Curitiba pra variar, um frio lazarentinho, mas o barulho de chuva pode incomodar então, porque tá chovendo e parando, mas eu queria muito trazer essa tag aqui pro canal, porque no ano passado eu não consegui gravar, porque essa época da metade do ano minha vida tava uma confusão maluca e eu não consegui parar pra gravar. E esse ano eu não queria deixar passar, porque achei essa tag bem interessante pra trazer aí algumas dicas de leitura, algumas coisas assim pra fazer aquele balanço da metade do ano. Então, se a coisa degringolar ao longo do vídeo, peço que vocês me perdoem, mas vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Essa primeira metade do ano, pra mim, foi uma metade do ano bem legal, acho que de leituras, então eu li aí em torno de uns 35 livros nessa primeira metade, e teve vários momentos aí, começo do ano, janeiro, até metade de fevereiro, que eu não li quase nada, então teve momentos que eu li muito, teve momentos que eu li pouco, eu acho que acaba sendo saudável, porque a gente tem que ir nas leituras conforme o momento pede, conforme a vida da gente vai andando, então achei super bacana, assim, estar aí mais ou menos na metade da minha meta, que é mais ou menos o que eu leio ao longo de um ano, que é entre 50 e 70 livros no ano normal, digamos assim. Então, acho que tem bastante coisa aqui legal pra gente falar, então vamos às perguntas. A primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora, né, em 2024. Essa pergunta é sempre muito polêmica, porque é muito difícil você sentar, parar e olhar e escolher somente um livro para fazer essa categoria. Mas eu acho que olhando de todas as leituras e todas as formas que cada uma delas me impactou, eu acho que a leitura mais prazerosa, complexa, enriquecedora, e eu sempre olho muito para isso, é uma característica muito minha de leitura. Para mim, claro que tem os livros que eles são aquele prazer instantâneo, gostosinho de ler, e eu me divirto e também é super válido, mas as leituras que me marcam geralmente são as leituras que me fazem refletir, que me fazem pensar, e claro, quanto mais eu vejo que o autor ou a autora se dedicou em pesquisa, em, sabe, construir o mundo e fazer paralelos com a nossa vida real, eu acho que mais eu, digamos assim, me apaixono pela escrita. E por isso eu trago Babel, que foi uma leitura que, sinceramente, nossa, mexeu muito comigo, porque é um sistema de fantasia em que é muito louco. Na verdade, eu fiz um vídeo falando sobre as leituras do segundo trimestre, então se você quiser saber um pouco mais de Babel lá, eu destrincho bem mais sobre isso. Mas é aquela fantasia que vai trazer ali características que vão fazer críticas e fazer paralelos com o mundo no momento que estava passando. Vai falar muito sobre a Revolução Industrial na Inglaterra, sobre o preconceito com as pessoas de fora, né, com os imigrantes, ao mesmo tempo que se beneficia deles. É uma coisa muito maravilhosa, claro, tem aquela pegada de fantasia não tão feliz, né, então tem essa pegada um pouco mais triste, um pouco mais reflexiva, mas é muito inteligente e eu me apaixonei pela escrita da autora, eu achei muito inteligente o que ela fez aqui, então, e também ser uma fantasia única, uma história que você, claro, apesar de ser um pouquinho grande, né, tem umas 500, 600 páginas, é uma história que ela começa e se fecha ali, né, naquele livro, eu achei maravilhoso. E claro, teve outros que eu poderia citar aqui que também foram leituras maravilhosas, como A Rede de Alice, que eu me apaixonei muito, Mistborn, o primeiro livro, ou até o próprio Elantris, que criou aí o meu amor pelo Brandon Sanderson. Mas eu acho que olhando pela, digamos assim, o que me trouxe de novo, Babel deveria estar aqui em primeiro lugar. 2. A melhor continuação que você leu agora em 2024. E para isso eu trago Um Perfeito Cavaleiro. Eu não sou muito de ler continuações e séries e tudo mais, então vou trazer aqui, até o momento, foi Um Perfeito Cavaleiro, que é o Bridgerton número 3, que vai contar a história, então, do Benedict e da Sophie. Pra mim foi uma leitura muito legal, porque ele sai um pouco aquela fórmula que você vê nos dois primeiros, ele vai trazer uma história um pouco mais fora do padrão, vai ter quase que um reconto aí de Cinderela, uma inspiração na história de Cinderela, mas eu achei muito legal porque me tirou, eu esperava mais da mesma coisa, mais da sociedade dos bailes, e a coisa saiu um pouco do cenário e eu achei bem legal. E outro que eu gostaria de citar aqui é o Experimento do Amor Verdadeiro,
que eu não sabia, mas ele não chega a ser uma continuação, mas é como se a autora tivesse feito uma história sobre os personagens, daí tem uma personagem secundária e o Experimento do Amor Verdadeiro é sobre essa personagem secundária. E também foi uma leitura muito chuchuzinha, então se for encaixar aí nessa categoria também deveria ser mencionado. 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer ler muito. Então, para esse eu trago 3 aqui que eu quero muito ler. Um deles é Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Eu só li 2 livros do Rafael Montes e quero começar a ler os livros dele, mas acaba que eu nunca consigo encaixar. Mas Uma Família Feliz eu quero assistir porque saiu, ler porque já saiu até a adaptação. E eu quero muito ver, é com a Grazi Massafera, então eu tô bem animada. Uma segunda lançamento, que foi lançamento aqui no Brasil, mas já foi escrito, acho que há um tempinho atrás, que é Em Agosto Nos Vemos, que é uma história curtinha do Gabo, que foi lançado recentemente aqui no Brasil e também quero dar uma olhada. A sinopse me chama muita atenção, então tem a ver com uma moça, uma mulher que perdeu a mãe e ela acaba indo num lugar lá numa ilha específica, acho que levar as cinzas da mãe, e ela acaba tendo um caso extraconjugal lá com um cara que ela conhece. Parece ser uma história bem curtinha também. E o terceiro que eu trago aqui, que eu quero muito ler, já está na fila aí, que é O Assistente do Vilão. Eu não tenho certeza se saiu nesse começo do ano, ou se foi no final do ano passado, mas eu acho que o grande burburinho aqui, pelo menos no Brasil, foi no começo desse ano. Então, 3 leituras aí que vão vir por aí. 4, o livro mais aguardado do segundo semestre. Para esse, sinceramente, vou deixar devendo, porque eu até tentei pensar em alguma coisa que saísse. Geralmente eu trago para essas respostas algum livro do Stephen King, mas sinceramente não tô nem por dentro. 5. Um livro que te decepcionou esse ano. E para esse vou trazer uma polêmica aqui, né? Que é um livro que eu gostaria muito de ter gostado, mas que não funcionou para mim. Que é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Eu gosto muito da Clarice, eu li apenas um livro dela antes da Paixão Segundo GH, mas eu gosto muito dessa escrita filosófica e reflexiva dela. Mas A Paixão Segundo GH foi demais para mim, eu não consegui, realmente não consegui entrar no livro. Acho que talvez, eu sinto que seja talvez uma leitura para Lilian daqui 20 anos, sei lá, com um pouco mais de carga emocional da vida e mais bagagem, porque para mim só não funcionou, eu não me conectei, eu terminei escutando o audiobook mesmo por escutar, nem considero exatamente quase que uma leitura feita. Mas, enfim, me decepcionou muito porque eu queria gostar. Não decepcionou exatamente, mas eu gostaria de ter entendido mais e ter me apegado e entrado um pouco mais no livro, mas faz parte. Eu trouxe um outro também aqui que eu acho que vale a pena mencionar, porque geralmente as leituras, elas não me decepcionam. Eu sempre vou com a expectativa média ali, e às vezes se o livro não entrega, tá tudo bem também. Eu não acabo não encarando como uma decepção, mas esse foi um pouco de decepção, que é Os Bridgertons 4, que é Os Segredos de Colin Bridgerton, eu acho. Porque era um que eu estava lendo muito ansiosa para assistir a terceira temporada da série. E achei muito anticlimático. Acho que as coisas são mais bem construídas na série para esse casal em específico. Eles não têm muita química, eu não gosto muito do Colin. Daí, assim, tendo a carga de estar lendo uma série de livros e esperando coisas legais, eu me decepcionei bastante com esse livro. E acabou dando ali uma abaixada na emoção de seguir na série. Mas vamos ver. 6. Um livro que surpreendeu esse ano. E aqui, sobre surpresa, eu acho que eu não poderia deixar de falar de Mistborn. Mistborn ele é um livro maravilhoso, é uma construção de mundo muito boa, assim. Eu não sou uma pessoa que lê, muita fantasia, assim, ainda mais fantasia que não é romantasia, né? Não é focada no romance. Mas eu fiquei muito chocada de como ele consegue construir um mundo tão complexo e tão interessante, tão cheio de regras que fazem sentido, e como ele consegue manipular elas, claro, para conseguir seguir na narrativa. Então, para mim, a criação de mundo é uma das coisas mais surpreendentes dessa série em si. Mas não só isso, a gente tem uma protagonista feminina, a Vin, que ela é uma moça, né, quase uma jovem adulto, e é muito interessante como o Brandon consegue criar muito bem essa personagem, e uma personagem real, uma personagem fictícia que você quase acredita que seja real, porque ele consegue realmente captar essa aura de uma mulher adolescente, uma mulher no começo da sua vida adulta, todas as inseguranças e todas as coisas até relacionadas um pouco a romance, assim, sem ficar forçado, sem cair em estereótipos, sem ficar muito caricato. E eu acho que isso é uma coisa muito difícil de fazer, principalmente pensando, né, ele ser um autor homem aí, desenhando uma personagem feminina também. Então, pra mim, achei muito legal. E outro ponto muito forte de Mistborn, que um dia eu vou trazer ainda uma resenha aqui,
que é o final. O final, pra mim, é chocante, é sensacional. Coisas que eu esperava que fossem ser resolvidas no final da trilogia, ele conseguiu resolver no primeiro livro. Não resolver, mas, tipo, mudar as coisas e ir por outro caminho que eu, sinceramente, não esperava. Fiquei chocadíssima. O Beach Boy é uma leitura um pouco mais difícil, um pouco mais densa. É longo, porque o primeiro tem ali 600 e poucas páginas, então é um tempo que você investe bastante, mas que se paga muito bem. Então, com certeza, característica surpresa vai para Mistborn. 7. Um novo autor favorito que começou a escrever, lançou o primeiro livro no primeiro semestre que você conheceu. E para esse eu vou aqui na mesma de dobradinha com o Brandon Sanderson. Acho que é o tipo de autor que é quase unânime, todo mundo gosta dele, eu nunca vi ninguém que não goste. E você lê o primeiro livro, nossa, já foi o amor à primeira vista, que no caso foi Elantris, né, que eu terminei esse ano. E até o momento já li Mistborn 1, estou na metade de Mistborn 2. E você já vê que é uma escrita, um autor que entrega muito, que constrói muito bem, que não deixa muita ponta solta e te envolve na história. Então, Brandon com certeza chegou para ficar e aquela coisa que você... É a mesma sensação que eu tive quando eu li Stephen King a primeira vez. Eu quero ler tudo que esse homem escreveu, então para mim acabou até eu conseguir fazer isso, que vai demorar muito, porque a velocidade que eu leio e a velocidade que ele escreve é quase a mesma, então aí vamos ficar meio empatados pela vida. Mas, enfim, entrou aí no meu hall de favoritos. 8. A sua quedinha de personagem fictício favorito. Um personagem fictício favorito ou uma quedinha que você teve com personagem. Já sou uma leitora aí de 30 anos casada, né? Que não deveria ter quedinhas por personagem. Mas tá, vamos lá. Um personagem que eu gostei bastante, que foi muito interessante de acompanhar, foi o Lowe, a noiva, né? E quem leu sabe muito bem como é ler a noiva. E eu acho que foi não exatamente o personagem em si, personalidade, ele também é um personagem legal. Ali tem toda a relação dele com a irmã e tal, mas eu acho que o jeito que o livro te vende, essa relação dos dois, você fica muito envolvido e, sabe, você acompanha a protagonista ali se apaixonando pelo mocinho, o que funciona muito bem. E vou trazer aqui uma menção honrosa para um personagem que não me apaixonei nos livros, mas na série, que é o Simon, da primeira temporada de Bridgerton. Quem viu sabe. 9. Seu personagem favorito mais recente. Vou trazer duas personagens aqui, obviamente, que seriam mulheres, que eu me apaixonei e sou muito maravilhosa. Uma delas é a Felicity, que é do Experimento do Amor Verdadeiro. Ela é uma autora e ela é super descolada. Eu acho que é uma das personagens assim que eu bati o olho. Eu admiro muitas personagens por N motivos, obviamente. E a segunda vai ser por outros motivos, mas a Felicity, ela tem a aura da pessoa que eu queria ser, porque ela é super segura de si mesma, ela faz o rolê dela ali, ela escreve os livros dela, ela é super desbocada, ela fala o que vem na cabeça dela, e assim, vou fazer um paralelo aqui, que ela é uma autora de livros renomada, que ela tem uma liberdade de ser quem ela é, poder ser quem ela é, obviamente, né, é um pouco diferente para nós seres humanos aí, CLT, que não dá para você falar tudo o que você pensa. Mas a Felicity traz muito essa aura, assim, do nossa, essa sou eu, no meu momento de lazer, e ela é eu no momento de lazer, entre aspas, obviamente, no dia a dia, a qualquer momento, para qualquer pessoa. Eu acho isso muito legal. Então, a aura da Felicity me ganhou muito como personagem e, enfim, toda a trajetória dela no livro é muito legal. E uma segunda personagem que eu gosto muito é a Ivy, da Rede de Alice, que, me apaixonei demais, que vai ser uma personagem que ela vai trabalhar durante a Primeira Guerra Mundial como uma espiã para o governo britânico, na França invadida pelos alemães. E a gente vai acompanhar ela tanto nesse momento quanto muitos anos mais tarde, até depois da Segunda Guerra Mundial, ela com todas as cicatrizes, traumas que ela carregou desse momento que ela passou na vida. E é uma personagem muito forte, inspirada em personagens reais, e que a gente sabe de todas essas mulheres que fizeram N coisas e que muitas vezes não são lembradas porque né, a história do mundo é escrita por homens. Então, a Eve, para mim, é uma das personificações dessas mulheres que fazem muito e às vezes não são tão reconhecidas assim. Então, duas mulheres por motivos diferentes, mas que eu me apaixonei pelas duas. 10. O livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Eu não sou muito de chorar lendo livros, é bem difícil, tem que tocar num ponto muito pessoal para mim. Claro, eu me emociono, eu fico, né? Mas, assim, chorar, eu não sou chorona para ler. Mas eu vou trazer 3 livros aqui que me levaram a muitas reflexões e me deixaram muito abalada. O primeiro é Torturado, que foi uma leitura excepcional. Como eu disse, para mim os livros sempre me pegam muito quando eles me fazem refletir, me trazem realidade diferente. Torturado
é muito sobre isso, e é muito lindo acompanhar essas irmãs que têm uma vida tão triste e desgraçada por culpa de pessoas externas, mas que trazem esse amor de família que é o que motiva a vida ainda. Então, é muito lindo. Eu fiquei em diversos momentos muito, muito, muito impactada com o que acontecia no livro. Outro livro é o próprio Rede de Alice, como eu já venho citando aqui, que também vai trazer essas mulheres como espiãs e as coisas que elas tiveram que passar, porque elas tiveram que suportar a solidão, o medo, os abusos e tudo mais, é muito forte. E eu gosto sempre, né, de ler sobre isso para lembrar e me relembrar dos privilégios que eu tenho. E também fazer valer essas mulheres que fizeram tanto por outras pessoas, né? E não só elas, mas a gente sabe, né? N mulheres que passam esse tipo de abuso na vida particular por de graça, digamos assim, né? Então, acho muito interessante. E já pegando o gancho dessa história, o Parque das Irmãs Magníficas, que foi uma leitura que eu fiz esse primeiro semestre também, que vai trazer aqui a história de algumas travestis que trabalhavam na Argentina num parque específico, por isso o título. E essa vida, né? De muitas e muitas pessoas, mulheres trans principalmente, que vêm, que tem como única saída, ainda mais alguns anos atrás, e dependendo do país que você está falando, que só tem basicamente um caminho a ser seguido, que é da prostituição, da violência e do medo e da não aceitação. Então, extremamente pesado, assim, por motivos diferentes, esses 3 livros, e que me impactaram e, claro, me deixaram ali quase à beira das lágrimas. 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E para esse eu vou trazer O Experimento do Amor Verdadeiro, que foi um dos livros que me deixou mais feliz. É muito chuchuzinho de acompanhar a história, é muito... quase parece que você tá assistindo um reality show, só que por outro ângulo, né? A gente vai ter uma autora que vai participar do reality show, só que ela acaba se apaixonando pelo produtor e não pelos caras que estão lá. Então é aquela coisa de você acompanhar os dois, é muito bonitinho, é muito fofo, é muito legal, eles têm uma química muito da hora. E ao mesmo tempo você tá sofrendo, porque ela tá entrando ali no reality show e ela já, o coração dela já é de outro. Então a gente quer ver como que as coisas vão se resolver. Foi muito divertido, a personagem é muito 10, muito legal. E outro livro que eu me diverti bastante, que na verdade é uma novela, que eu acho que vale a pena trazer aqui, que foi, me deixou feliz na verdade, é The Emperor's Soul, que é um conto, uma barra novela que está no livro Arcanum Unbound, do Brandon Sanderson, que vai trazer ali meio que dentro do universo Elantris, a história de uma mulher ali que ela vai fazer umas maracutaia ali para reconstituir a alma do imperador que faleceu. E é muito legal o jeito que é construído, a própria magia, acompanhar a personagem, ela tá ali meio que presa, ela não pode sair enquanto ela não fizer isso, porque ela é quase que uma, digamos assim, uma lavra da sociedade, assim. Então, é muito legal de acompanhar e foi uma surpresa muito boa, porque eu já tava assim, vou ter que ler um conto e uma novela entre Elantris e para Mistborn, né? Dentro da cronologia que eu tô seguindo. E foi uma surpresa muito boa, eu fiquei muito fascinada por essa história. Ainda quero trazer resenha aqui pro canal, porque vale muito a pena, é muito chuchu. 12. A melhor adaptação cinematográfica que eu vi nesse primeiro semestre. E para isso eu vou trazer... Eu até parei pra pensar, eu não vi muitas adaptações, mas acho que uma que vale a pena trazer e que funcionou muito bem é Os Bridgertons. Na verdade, eu comecei a ler os livros para poder assistir a série. E a série é muito legal, é muito boa. Eu acho que os problemas que eu acabo tendo com os livros, a série tem os frufru da série que é muito legal, a ambientação da série, as roupas que eles usam, tudo. Eu acho tudo muito bonitinho, além você acaba criando também um laço com os próprios atores que fazem os personagens. Então, eu acho que é uma adaptação que pegou muito bem, assim, algumas partes o livro acaba desenvolvendo melhor, claro, porque eles têm que tomar outros caminhos na série, faz total sentido. E a série enrola um pouco mais, porque são 8 episódios aí de 1 hora, né? Mas funcionou super bem e eu gostei muito de acompanhar. Eu terminei agora a 3ª temporada e, sinceramente, já vou sentir um pouco de falta até ano que vem ter uma próxima. 13. A sua resenha favorita desse primeiro trimestre, sendo escrita ou em vídeo. Eu não lancei muitas resenhas, não tenho lançado muitos vídeos, mas eu dei uma olhada dos que eu lancei esse ano. Eu lancei basicamente os do King, que ainda tem um monte atrasado que eu preciso lançar. Mas acho que minha resenha favorita talvez tenha sido Rose Madder. Do King. Eu gostei de vários livros que eu li dele aí ao longo desse primeiro semestre. Não, na verdade, no ano passado, né? Que eu soltei nesse primeiro semestre.
Mas eu acho que Rosemary é desses livros o que mais conversa comigo, mais sobre esse universo feminino, sobre esse medo constante de uma situação que eu nunca passei, ainda bem, mas que a gente sabe que tantas mulheres passam. Então, eu acho que o King consegue trazer essa aura puxando um pouco mais pro terror, mais pro fantástico, mas que a gente sabe que é uma coisa real, é um terror real da vida de muitas mulheres, e mesmo as que não passaram, tem muito medo de passar. Então, Rosemary fala muito comigo, como leitora, e sempre que fala direto comigo, eu acho que as resenhas ficam um pouco melhores. Então, vou citar aqui Rosemary. 14. O livro bonito que você ganhou ou comprou esse ano. Eu não tenho comprado quase nada de livros, eu tenho realmente lido muitas coisas no Kindle, então até os livros que eu tenho físico eu tenho lido no Kindle, porque eu sou apaixonada pelo meu Kindle novo e é muito mais prático. Acaba sendo, porque eu consigo ler em qualquer lugar, não precisa necessariamente de uma boa iluminação, porque o Kindle já tem. Mas dos livros que eu ganhei um box maravilhoso, que eu vou deixar aqui uma fotinho para vocês verem, dos livros da Anne Rice, que inclusive tá aí na fila para fazer as leituras. Então esse box é maravilhoso. Eu não vou tirar porque ele tá muito lá em cima, tá muito difícil de pegar. Mas é uma leitura que eu quero fazer, uma autora que eu quero dar. Eu já li Entrevista com o Vampiro e eu quero dar uma chance de ler outras coisas assim dela, porque eu sei que é um universo bem legal e todo mundo gosta muito da escrita dela. E, enfim, esse é o box maravilhoso que eu ganhei esse ano. E 15. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Então, poderia trazer aqui uma lista extensa de livros que provavelmente não vai dar tempo de eu ler, mas que eu quero mesmo assim. Mas eu tenho alguns projetos em andamento, projetos pessoais, não projetos na minha, que eu gosto de seguir, então vou citar aqui algumas coisas e até pretendo trazer alguns vídeos para falar sobre eles. Mais coisas que eu quero muito fechar. Quero muito fechar Mistborn esse ano, então talvez fechar a primeira era, quem sabe, querendo muito aí, quem sabe fechar a segunda, dentro da minha cronologia que eu sigo aí. Na verdade, acho que entre a primeira e a segunda era tem um livro e uns continhos no meio, mas queria dar andamento porque quero muito chegar aí na história do acho que é Stormlight Archives, que é a parte do Caminho dos Reis pra frente. Quero terminar meus livros do King, que eu estou um pouco atrasada, bem atrasada, mas estou no momento lendo 3 livros do King ao mesmo tempo para ver se eu consigo dar sequência no meu projeto e não deixar para trás, porque ainda tem livro pra caralho do homem pra eu ler e eu já estou atrasada. Mas não tem ninguém me forçando, não, é só porque eu gosto mesmo de seguir a vida desse jeito. Mas eu tenho outros projetos pessoais que estão em andamento. Um deles que eu vou trazer um vídeo aqui agora, daqui a pouquinho pro canal, que é os livros do Clube da Reese Witherspoon. Eu li alguns livros do clube dela que eu gostei muito, que foi muito legal, principalmente que veio na coleção aqui do Intrínseco, que é essa colorida. E eu separei uma lista de livros que saíram no clube dela e que eu tenho muito interesse de ler pela nota, pela sinopse, tarará. Então eu tenho uma lista aí pessoal. Eu também tenho uma lista de livros de ganhadores do Prêmio Nobel que eu quero conhecer. Já li agora nesse começo do ano, primeiro semestre, eu já li um livro da ganhadora de 2023, a Anne Ernaux, alguma coisa assim, que foi uma coisa que um livro que me impactou bastante, foi bem legal. Outro projeto que eu tenho é ler livros de outros países, por exemplo, livros de países que eu não leio tanto assim. Então, eu tenho várias coisas que eu gosto de fazer e que eu tenho vontade de fazer. E que, se eu fosse trazer a lista aqui, seria infinita. E provavelmente não vai dar tempo, pensando aí que no máximo eu devo ler mais uns 30 livros esse ano, assim, com muita sorte, dependendo se a vida estiver favorável. Então, é isso. Vou citando alguns aqui dos meus projetos malucos que eu acabo criando na minha cabeça e que me tomou muito tempo para conseguir terminar eles. Mas a vida de leitora é isso aí mesmo, né? E mais um que eu esqueci ainda, a minha lista dos 15 livros para ler nesse ano ainda, que eu estou, sei lá, nós já passamos da metade do ano e eu, sei lá, nem um terço, acho que, do livro, da lista. Então, tomara que venha pelo menos um pouco por aí, porque são livros muito, muito bons que estão lá. Então, galera, por era isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas respostas. Se quiserem responder aqui embaixo, também vou ficar muito feliz. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.